Vocês estão vendo a minha tela? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Arthur, está me ouvindo? Tô. Agora então. Antes eu não tava ouvindo. Por quê? Eu lembro que eu estava te chamando e você estava com a cabeça baixa assim. E a gente, Tipo, Arthur? eu não tava ouvindo ninguém. Eu achei estranho eu sair. Aí eu falei, Arthur, e você nada, Ah, desculpa. imagina. Aí eu percebi que você não estava ouvindo. Eu ia mandar uma mensagem, mas aí você saiu. Eu falei, bom, agora ele vai voltar e vai ouvir. Bom, moçada, primeira coisa. Para achar a primitiva disso aqui do jeito que está aqui, não é o melhor caminho, certo? Sugestão: separa em duas integrais. Esse jeito, como é que eu vou dizer, mais braçal de achar primitiva, é só hoje. Na próxima aula você já vai ver que a gente vai começar a falar de técnicas para achar as primitivas, que vai ficar mais fácil. Porém, as integrais vão ficando, as integrais vão complicando. Integrais mais complicadas não dá para achar a primitiva desse jeito. Por isso que a gente tem as técnicas. Então, ó, a primeira coisa que eu sugiro é dividir isso aqui em duas integrais, usando as propriedades de integral que nós vimos lá atrás. Então, isso aqui vai ficar meio de dt menos a integral de menos π sobre 3 até π sobre 3 de cosseno de 2t sobre 2 dt. Beleza? E aí é importante, pelo amor de Deus, não me vai cancelar esses dois com esses dois aqui, porque não pode, hein? Uma coisa é o 2 dividindo, outra coisa é o 2 no argumento do cosseno. Se você fizer isso aí, não vamos ter problema. Vai dar problema. Então, ó, esse 2 sai como constante. Esse aqui também daria para pensar assim, mas eu ainda posso pensar como sendo. Posso fazer o cálculo direto aqui. Então, ó, esse aqui, eu só vou reescrever isso aqui de novo para indicar os cálculos de cada um separado. Então, a gente tem essa integral, e aí eu vou deixar esse meio de fora por enquanto, para facilitar um pouco os cálculos. Aí, o que é importante a gente observar? Nesse caso, quem é a função cuja derivada dá meio? Hã? Eu estou procurando uma função, ó, vou colocar aqui, tal que a derivada dessa função está dando meio. Isso significa que essa função é quem? Meio vezes x. Meio vezes x. Ou, se você preferir, x sobre 2, que é a mesma coisa. Do outro lado, aqui, eu vou pensar primeiro nessa integral, na primitiva do cosseno, depois eu junto com o resto. Então, para a segunda, eu estou procurando uma função que eu ainda não sei. De novo, não é x, é t. Opa, deixa eu diminuir essa borracha aqui que está um pouquinho grande. Fiz a mesma coisa na outra aula, só que agora que eu já lembrei mais rápido. Ó, a gente está trabalhando com a variável t, então eu quero um f de t, onde a derivada de f de t seja meio, ou seja, a função é meio de t. Beleza? No outro também não é x,
o outro é t, g de t vai ser igual a quem? De modo que a derivada seja cosseno de 2t, certo? Quem é esse cara? Bom, primeira coisa, quem é a derivada do cosseno? Seno. Quem é a função cuja derivada dá o cosseno? O seno. Seno. Isso. Então, se eu pego seno de alguma coisa e derivo, eu vou ter cosseno. Quando eu faço a derivada do seno, seja lá quem for o argumento que esteja aqui, ele vai ser repetido aqui, certo? E aí, se ele não for a própria variável, aí eu vou ter a derivada dele aqui, por conta da regra da cadeia, certo? A derivada de seno de qualquer coisa é cosseno de qualquer coisa, e se precisar, eu vou fazer a derivada dessa qualquer coisa. O que nós estamos querendo é cosseno de 2t, ou seja, esse cara aqui tem que ser 2t. Para isso aqui ser 2t, o que eu tenho que pôr aqui dentro do seno? Para quem a gente já conversou, não vale responder, tem que ser quem não. Para quem eu já dei a resposta, não vale. Que é o quadrado? Se eu fizer seno de t ao quadrado e calcular a derivada de seno de t ao quadrado, qual que é a derivada de seno de t ao quadrado? Vai ser um cosseno do quê? O que vai aparecer aqui? Aparece t ao quadrado, professor? Aparece t ao quadrado. O que tiver aqui, vai repetir aqui. A diferença é que, como isso aqui não é só a variável, eu vou ter que derivar esse t ao quadrado. O que tiver no argumento do seno, quando eu derivo, aparece no argumento do cosseno. Então, o que vai aparecer aqui? Seno de 2t. Isso. Então, a derivada de seno de 2t é o cosseno de 2t vezes o quê? 2t? Não. Vezes a derivada de 2t. Certo? Então, deixa eu tirar isso daqui, porque não é isso aqui. Eu não lembro quem que tinha. Eu não sei quem foi que falou do t ao quadrado. Quem falou do t ao quadrado? Acho que foi o Antônio. Eu Ah. achei que ia derivar de dentro também, só que Não, então, a gente vai derivar o de dentro, mas a derivada do de dentro não fica dentro, fica fora. Certo? Sim, sim. Faz sentido, Antônio? Faz. Então, veja, quando eu faço essa derivada de seno de 2t, o resultado que eu tenho é 2 vezes o cosseno de 2t. Só que eu estou procurando uma função cuja derivada dê cosseno de 2t. Eu tenho que sumir com esse 2 daqui, certo? Estão acompanhando ou não? Para esse 2 desaparecer, o que eu preciso fazer com isso aqui? Alessandra? Para esse 2 desaparecer, o que eu faço? Você divide por 2? Você pode Posso. Só que se eu dividir isso aqui por 2, dividir o para eu manter a igualdade, eu tenho que dividir do lado de cá também, certo? Então, eu divido isso aqui por 2. E calcular a derivada desse seno multiplicado por isso é o mesmo que calcular essa derivada. E aí, quando eu faço isso, o resultado final que eu chego é cosseno de 2t. Porque aqui vai ter o meio multiplicando. Então, essa é a função que eu estou procurando. Certo? Para o segundo caso.
G de t é meio do seno de 2t. Faz sentido? Então vamos lá. A gente chegou a essa situação. A integral de meio de dt de menos π sobre 3 até π sobre 3 vai ser a primitiva disso aplicada nos extremos. A gente viu que a primitiva dessa função é x sobre 2. E eu vou aplicar isso em menos π sobre 3 e π sobre 3. Então, π sobre 3 sobre 2 e sobre 6. Menos, cuidado aqui, porque esse menos é da fórmula, certo? Esse menos é da fórmula, porque é o de cima menos o de baixo. E aí eu vou ter esse menos aqui, que é do número. Menos π. Tá bom? Se você errar, isso aí é sua derivada da zero, a sua integral da zero. Se você colocar só um desses dois menos, você vai ficar com o valor que é ele menos ele, vai dar zero. E esse resultado não é zero. Faz sentido? Então, isso aqui vai dar π. Não. Π sobre 3, desculpa. Que é 2π sobre 6, certo? Π sobre 6 mais π sobre 6 dá 2π sobre 6, que é igual a π sobre 3. Tá bom? Então, essa aqui foi a primeira das integrais. A segunda... Oi. Tipo assim, sempre é melhor fazer separado. É que eu tentei fazer, tipo, tudo junto, sabe? Tipo, f de b menos f de a. Aí eu coloquei t sobre 2 menos seno de 2t sobre 4. Aí deu errado. Então, pode fazer junto? Pode. Mas eu aconselho a esperar um pouco. Entendeu? Nesse momento, vocês ainda estão começando a entender o que é primitivo. O negócio é dividir para conquistar. Separa tudo, faz cada uma separadinha, depois soma. Porque à medida que a gente vai trabalhando com as técnicas aí, de integração, aí vai ficando mais fácil e aí dá para fazer tudo de uma vez. Mas principalmente porque quando a gente calcula a integral de f de x dx de a até b, o maior vilão desse cálculo é que isso aqui é f de x aplicado em a e b. Então, muitas vezes, a gente corre o risco de cometer dois erros. Dois erros são muito comuns. Primeiro, como esse número aqui é menor que o outro, a gente corre o risco de fazer o de baixo menos o de cima. Isso não é comum, mas isso acontece. Mas está errado. É o de cima menos o de baixo. Então, o segundo erro, esse é mais comum e é mais fácil de acontecer, é porque tem esse menos aqui. Tem esse valor de menos. E aí, quando a função em si já é negativa, tipo menos cosseno, menos x sobre 2, ou menos seja lá o que for, aqui na frente vai ter um menos, porque a função é negativa, e aqui vai ter mais. Porque Eu falei errado. Eu acertei, só que, tipo, eu esqueci de dividir, tipo, porque a resposta dava π sobre 3, e o meu deu 2π sobre 6, era só eu dividir. Ah, tá. Esquece, professor, desculpa. Atrapalhar. Tranquilo, não, também. Tá, então, cuidado, porque esse menos aqui atrapalha muito. Bom, a segunda integral é de menos π sobre 3 até π sobre 3 também. E aí a gente viu que isso aqui era
cosseno, Gente, tá em silêncio mesmo ou minha internet tá ruim? Acho que o professor caiu mesmo. Ah, tá. voltei.
Acabou a energia aqui em casa. Aí não tinha jeito, né? Sem energia não tem internet. Tá todo mundo aí, né? Não fugiram, não? Quase fui dormir, hein, professor. Eu não, pior que eu não duvido, não. Ah, vou projetar minha tela aqui. Ô, Pro, Oi, você consegue colocar o print, por favor, desses exercícios assim? eu coloquei também dos exercícios que eu corrigi na terça, só que eu coloquei o print junto com a aula lá naquela parte do depois da aula. Então, eu acho legal, porque tem vezes que é mó ruim de olhar no vídeo, sabe? Sim, É legal. sim. O gabarito dos exercícios, por exemplo, tá lá, só que tá no lugar errado, ele tem que estar junto com a lista. Então eu vou mudar ele de lugar para poder ficar mais. Faz mais sentido estar junto com as listas e não junto com o depois da aula. Mas esse aqui já faz mais sentido estar junto com o depois da aula, porque não é um gabarito, né? Mas depois eu coloco o print, sim, pode deixar. Os outros estão lá. Não sei se todos, mas das aulas acho que não todos. Mas do gabarito, do segundo gabarito, ele está lá no Classroom. Vamos continuar aqui, porque agora ficou apertadinho, né? Ó, o que eu estava dizendo? Até onde vocês acompanharam? Estava aqui. Essa é a segunda. Não, é a integral de cosseno. Ô, coió de roia, peraí. Eu quero calcular a integral do cosseno. O resultado é que é o seno, certo? Impressão minha ou a sala deu uma esvaziada? Não? Tá todo mundo aí? Ninguém fugiu, não? Ó, a integral de cosseno de t sobre 2 vai ser metade da integral do cosseno de t, que a gente viu que era aqui, ó, meio de seno de 2t, certo? Ó, presta atenção que o meio eu tirei e aí eu calculei a integral do cosseno de 2t. Então, essa integral tem um meio aqui e depois tem mais esse outro meio aqui, multiplicando esse outro meio, tá bom? Então, ó, esse meio é o que estava no integrando e agora eu vou colocar meio do seno de 2t, tá bom? Essa aqui é a minha primitiva. Esse meio aqui é a constante que está multiplicando a função. Isso aqui vai ser de menos π sobre 3 até π sobre 3, certo? Só um minutinho, por favor. Muito bem. Então, ó, esse meio com esse meio viram um quarto. E aí eu vou calcular o seno de 2t nesses valores aqui, ó. Então eu tenho seno de 2π sobre 3. Peraí. Menos. Aí vem seno de 2 vezes menos π sobre 3. Tá acompanhando? Fez-se a luz. Peraí.
Voltei. Problemas técnicos aqui, eu tive que ajustar o negócio aqui no meu peito. Aí. Ó, então, ó, retomando. Vou colocar um pouquinho de cor para ajudar aqui. Esse meio vezes esse meio deu esse 1/4 aqui, tá bom? Aí eu tenho esse valor aqui, que eu vou aplicar aqui, que vai dar esse cara aqui. Beleza? Esse menos que está aqui é da fórmula, porque é o de cima menos o de baixo. E aí eu tenho esse outro valor, que eu também vou aplicar aqui, e vai me dar esse outro cara aqui, ó, tá vendo? Seno de 2 vezes o t, que vale menos π sobre 3. Tamo junto? Tá? Então, ó, aí eu vou ter 1/4 que multiplica seno de 2π sobre 3. Quanto que dá isso? Raiz de 3 sobre 2. Estou confiando no que a Isabela falou. Se estiver errado, vai para o YouTube. Acho que não. Já cancelou? Não. Ainda não. Menos. Quanto que é seno de menos 2 raiz de 3 sobre 3? O seno é uma função ímpar. Então, se o seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, o seno de menos 2π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. Só que tem esse outro menos aqui. Misericórdia. Pensa numa chance de dar errado. É essa. É muito menos envolvido nessa história, tá vendo? Então, ó, vou deixar indicado aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Por isso que o Pedro deu errado aquela hora, porque é muito menos com menos, menos de cima, menos de baixo, o ponto tem menos, tá bom? Então a chance de errar sinal aqui é quase igual a chance da morte, é 1. Quase igual, a probabilidade é quase 1, tá? Cuidado, tome muito cuidado. Então, menos com menos vira mais, raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3, isso aqui vira raiz de 3 sobre... Opa, que raiz de 4, rapaz? Raiz de 3 sobre 4. Tá certo isso? Então, essa é a segunda parte. Agora eu tenho que juntar com a primeira. Certo? Então, ó. Deixa eu fazer isso aqui. Não quero você. Quero você. Só para não ter que abrir outra janela, ó, a integral de menos π sobre 3 até π sobre 3 de 1 menos cosseno de 2t sobre 2 dt, que era o que eu estava querendo, vai ser, vamos lá para as nossas coresinhas, isso aqui, π sobre 3, mais isso daqui, tá certo? Foi isso que deu de vocês ou não? Professor, não Ah, é mais mesmo?
Não, menos. Perdão. Obrigado, Isabela. Por que que é menos? Vou colocar aqui, ó. Menos, que vem daqui, ó. Ok? Make sense? Deixa eu confirmar aqui com as minhas anotações. Isso. Não, o que que tá errado aqui? De onde que eu tirei esse pi? Ah, não, tá certo. Isso, pi sobre 3 menos raiz de 3 sobre 4. Tá certo. Tá bom? Alguma dúvida? Para mim que eu tô vendo. Não. Próximo é esse aqui, né? Deixa eu só passar ele para o lado certo. Agora eu quero esse. Opa, let's go. Ok. Como é que a gente faz isso aqui? Quem fez dos que eu tô vendo? Faz assim com a mão. Faz assim com a mão, faz pescocinho. Ó, efetivamente, quando a gente tem uma função positiva, se eu calculo a integral de A até B dessa função, isso aqui pode ser considerado a área abaixo da função, certo? Quando a função é positiva, a integral de A até B é a área que está abaixo da função, ok? Alguém pode fazer assim, algum movimento? Isso, obrigado, Alessandro. Deus te abençoe. Porque agora que vocês estão começando a criar coragem de abrir as câmeras, eu olho para as caras de vocês, e eu, quando eu falo uma coisa, vocês não faz nada, a impressão que eu tenho é que vocês não estão entendendo. Entendeu? Por isso que é importante abrir as câmeras, porque eu sei se vocês estão entendendo ou não. Muito bem. Então, se eu pego essa função aqui, ó, neste intervalo, ela é positiva. Eu estou vendo que ela é positiva. Então, como é que eu faço para calcular Nossa Senhora. Que isso, eu tô ficando cada vez melhor nesse negócio aqui. Você tem que começar a pagar a entrada para assistir aula. Olha que perfeição isso aí. Ah, não. Começar a comprar ingresso. Como é que eu faço? Não, até ainda bem que tá gravando, porque assim fica. Depois eu vou contar, né? Faz mentira. Olha no YouTube. Vai lá para você ver. Ó, como é que eu faço para calcular? Depois faz uns traços tortos desse. Pelo amor de Deus, que. Ó. Ah, não. Olha que perfeição de traço. Misericórdia. Opa, torto. Volta. Ficou torto, mas agora vai ficar. Olha que maravilha. Você pode não estar entendendo de cálculo, mas também está tendo uma aula de obra de arte. Pelo menos isso, professor. Professor, eu não estou entendendo lufas nenhuma, mas pelo menos está ficando bonitinho o seu desenho. Olha que gracinha. Falando sério. De vez em quando entra a arte na cabeça. Puf, entra aí, você começa a falar muita bobagem. Volta. Essa área azul
Certo? Como é que a gente calcula essa área azul? Vou chamar de área 1. Pelo que está escrito aqui, essa área 1 é o quê? Abre o microfone e fala. A integral Integral. Que função? de 5π sobre 6 até π sobre 6 ou de Então, onde começa, onde termina? π sobre 6 até 5π sobre 6. Π sobre 6 é 5π sobre 6. De quem? De seno de x. De seno de x. Certo? Isso aqui vai me dar a área azul. Pedro? Tá aí ainda? Não. Tá? Não. Pedro saiu? Deixa eu chamar o outro alguém. Lívia, tá por aí, Lívia? Ah, não, eu tenho uma régua na mão. Coisa mais linda. Eu até mordendo a boca pra fazer, né, mano? Sai direito, inferno. Sai, trem. Eu vi um plim, deve ser alguém que escreveu alguma coisa. Não, não tá aí. Ah, tá uma vergonha ali. Vou trollar o professor agora? É a mesma coisa de abrir o microfone pra falar que tá sem microfone, né, professor? Não, na outra. Foi com vocês ou foi com a outra turma que eu perguntei? Vocês estão me ouvindo? Pergunta idiota, porque se você não estiver ouvindo, você não tem como responder, certo? Eu acho que foi na outra turma que eu falei. É, foi sim, porque a Ingrid falou que não tava me ouvindo. Eu falei, se vocês estão me ouvindo? Eu falei, bom, se vocês não estiverem me ouvindo, a pergunta é inútil. Ou então você liga pro celular do cara, você tá aí? Não, é a minha alma aqui, entendeu? Bom, Olivia, eu perguntei se você estava aí ou sem educação, porque você está com a câmera fechada. Aí tem agora o novo jeito de matar a aula é fecha a câmera e fecha o microfone. Aí você finge que está na sala e não está. E aí vai dormir, igual a Miriam, se ela tiver com a câmera fechada, certeza que está dormindo. Tô deitada, professor, pior que é mesmo. Olivia, eu tô brincando, viu? O sem educação foi brincadeira. Mas que foi sem educação foi. Lívia, minha querida, vamos fazer as pazes. Como é que eu faço para achar a área amarela? Ixi. Quem pode ajudar a socorrer a Lívia? Para a área amarela é só fazer o delta x vezes o f de uma dos pontos dados, né? Perfeito, Vinícius. Delta x significa isso aqui, põe aqui, certo? É o espaço. O final menos o inicial. Esse valor aqui vai ser a imagem de um desses dois pontos por meio dessa função. Certo? Aí a gente vai ter a área 2. Eu vou chamar de ΔX vezes esse valor aqui que vocês vão descobrir. Eu não vou fazer essa conta aqui agora, não. Isso aqui vai ficar para vocês. Já são... Passa da hora de eu almoçar. Estou com a fome do cão. Vocês também estão, que eu estou vendo que vocês estão com cara de fome. Tá certo? Você vai achar esse valor aqui. E a área que nós estamos querendo? Que é a área cor de rosinha pintadinha lá. Que área é essa? Como é que eu calculo essa área? É a subtração entre o valor da integral menos esse valor da área do retângulo. Show de bola. Área 1 menos área 2.
certo? Quando vocês fizerem essa conta, eu espero que vocês façam, eu vou deixar o resultado para vocês saberem se vocês acertaram ou não. Let me see. Raiz de 3, acho que eu tinha falado já, né? Menos π sobre 3. Esse U ficou parecendo um N. Unidade diária. Fechou? Tudo bem? Faz um favor para mim, quem tá na aula aí, coloca seu nome no chat, porque o meu coisa de fazer a lista de chamada não está funcionando. Pessoal, última coisa antes da gente terminar a aula. A monitoria começou essa semana. Já está a sala de aula, a sala de monitoria já está pronta. É a mesma sala para as duas turmas, porque é o horário para as duas turmas juntas, certo? Só que eu não sei se é porque está no começo, vocês ainda estão meio na preguiça. Na segunda-feira só foi uma aluna, na terça não foi ninguém. O Pazinho ficou lá 1 hora esperando e não apareceu ninguém. Então, eu combinei já com a outra turma, eu vou combinar com vocês também. Eu vou deixar uma outra planilha lá na sala da monitoria, uma planilha do Google para vocês, para segunda-feira, se você tiver intenção de ir na monitoria, você põe seu nome lá, porque aí o monitor sabe que alguém quer ir na monitoria. Porque também não é justo com eles ficar 1 hora parado esperando e ninguém aparecer. Professor, na quinta eu fui. É na quinta, né? Não, segunda e terça. Então foi dia. Mas eu fui. Enfim, eu devo ter ido na terça e na segunda. E tava o Vitor. Ele é Isso. monitor também? Isso. Ah, tá. Eu achei que não É o Pazinho e o Vitor. tá bom. Por isso que você saiu e não voltou? Não, é porque, tipo, eu tava fazendo. Aí eu consegui fazer a questão, aí não tive dúvida. Tipo, eu tava com dúvida, mas aí eu consegui fazer. Aí eu saí. Entendi. Mas é o Vitor e o Pazinho. Na segunda-feira é o Vitor e na terça vai ser sempre o Pazinho. Beleza? Então, vai ficar lá. Se você tem intenção de ir na monitoria, coloca seu nome para ele poder saber que vai ter gente lá, porque senão eles vão ficar lá esperando. E eu também não acho justo.